Senhoras e senhores, bem-vindos à solenidade de posse do reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Convidamos para compor a mesa o ministro de Estado da Educação, Luiz Mercadante, o secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Jesualdo Farias, e o reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Julianelli Tolentino de Lima. Convidamos também para fazer uso da palavra o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Jesualdo Farias. Boa tarde a todos. Queria saudar nosso ministro, Luiz Mercadante, secretário executivo Luiz Cláudio, saudar o reitor Julianelli Tolentino, seu vice-reitor, professor Télio, saudar a comunidade da Univasf aqui presente, os colegas do MEC, professor Newton Lima, presidente da EBSER, dizer da satisfação de estarmos aqui para acompanhar mais uma posse de reitor das nossas universidades e destacar, ministro, que a Univasf é uma das jovens universidades brasileiras que tem desenvolvido um papel extremamente importante no desenvolvimento regional. Ela que está consolidada ali, distribuída, principalmente em 2 municípios, atendendo a 2 estados importantes do Nordeste, Pernambuco e a Bahia, estando ali em Juazeiro e Petrolina, mas também atendendo os municípios de São Raimundo Nonato, Senhor do Bonfim e, recentemente, Paulo Afonso. O trabalho já desenvolvido pelo reitor e vice-reitor e sua equipe tem demonstrado a pujança e o impulso que essa região teve com a implantação da Univasf, que já tem uma pós-graduação também, processo de consolidação, e eu queria, portanto, dar as boas-vindas ao professor Julianelli. Queria mandar aqui a nossa saudação, imagino que nós estamos transmitindo direto, ao vivo, lá através da TV Caatinga, fazer uma saudação especial a toda a comunidade da Univasf e desejar boa sorte nesse novo mandato e dizer que a nossa equipe da CESUR, que está aqui muito bem representada, continuará sempre à disposição da Univasf para juntos continuarmos trabalhando em prol do ensino de qualidade, da pesquisa, da extensão e desenvolvimento regional, que são missões importantes desta, que já é uma das mais importantes universidades do Nordeste. Portanto, parabéns e conte conosco aí durante os próximos desafios que teremos nos próximos anos. Muito obrigado. Neste momento, teremos a assinatura do termo de posse do reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Julianelli Tolentino de Lima, conforme ato publicado no Diário Oficial da União, do dia 29 de março de 2016. Assinam o reitor Julianelli Tolentino de Lima, e o ministro de Estado da Educação, Aloísio Mercadante. Reconduzido no cargo de reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Julianelli Tolentino de Lima possui graduação em farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado e doutorado em produtos naturais e sintéticos bioativos, área de concentração farmacologia, pelo Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos da UFPB.
Tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em farmacologia e bioquímica do músculo liso, inflamação e analgesia, desenvolvendo projetos que contemplam a investigação da atividade espasmolítica, anti-inflamatória e analgésica de produtos naturais e sintéticos e etmofarmacologia. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Vale do São Francisco, campus Petrolina, Pernambuco, e ocupa o cargo de reitor. Com a palavra, o reitor Julianelli Tolentino de Lima. Bom dia a todos. Boa tarde, desculpe. É emocionante sempre estar aqui, apesar de estar sendo uma recondução. Excelentíssimo senhor ministro Aloysio Mercadante, excelentíssimo secretário de Educação Superior, Gesualdo Farias, secretário executivo, Luiz Cláudio Costa, demais autoridades aqui presentes, toda a comunidade acadêmica da Univasf, que nos assiste ao vivo, na transmissão pela nossa TV universitária, a TV Caatinga, como bem colocou aqui o secretário Gesualdo. Há exatamente 4 anos e 2 meses, ministro Mercadante, nós assinávamos, eu e o senhor, o termo de posse para o nosso primeiro mandato. Naquele momento, eu destacava a dificuldade que tínhamos para atrairmos doutores e, como consequência, para construirmos bases mais sólidas no campo da pesquisa e da pós-graduação. Por isso, precisaríamos garantir a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade social, principalmente aqueles vindos das regiões distantes dentro do sertão nordestino e também das capitais. Como reitor da Univasf, afirmo que nunca tive medo de começar, nunca tive medo de inovar e nunca tivemos medo de pôr em prática um projeto audacioso para uma universidade com características bem peculiares. Tivemos que enfrentar grandes desafios para que a Univasf pudesse chegar aonde chegou. E hoje, felizmente, nós somos um exemplo para universidades, inclusive mais antigas e tradicionais. Contando com uma equipe de assessores, técnicos e professores competentes, com a visão de extensa abrangência, enxergamos o que poucos sequer conseguiam vislumbrar. A Univasf estava predestinada a ser uma das maiores alavancas do desenvolvimento do interior dos estados da Bahia, de Pernambuco e do Piauí, proporcionando a instalação de uma enorme capacidade intelectual e, de tal forma, funcionando como uma força motriz da retomada da expansão e interiorização do ensino superior no semiárido nordestino, contribuindo diretamente para a real transformação socioeconômico, cultural e política daquela região. Convictos de um ideal, não tememos a difícil tarefa de começar um novo futuro e redesenhar um grande projeto com ampla participação da comunidade acadêmica, valorizando muito mais a identidade da Univasf como uma das maiores responsáveis pelo desenvolvimento do Vale do São Francisco, do semiárido nordestino. Passados 11 anos, essa é a nova configuração da Universidade Federal do Vale do São Francisco. 6 campi distribuídos nos estados de Pernambuco, Bahia e Piauí, 550 professores, aproximadamente 360 servidores técnicos administrativos, mais ou menos 7.000 alunos em 30 cursos de graduação e mais de 20 cursos de pós-graduação, lato e estrito sensu. 11 cursos à distância, distribuídos em 38 polos nos 3 estados. A Univasf é cada vez melhor, mais presente no semiárido, seja por intermédio dos cursos presenciais, seja através dos cursos oferecidos pela nossa Secretaria de Educação à Distância, cujos polos estão espalhados por mais de 30 municípios. São inúmeras ações de extensão em 17 municípios e atendendo mais de 85 comunidades. A implantação de núcleos de extensão, a oferta de vários cursos de idiomas, a criação da TV e da Rádio Caatinga, ações culturais, dentre outras, além de melhorias na infraestrutura de todos os campi,
novos equipamentos foram entregues à comunidade, a exemplo de uma nova biblioteca, auditórios, laboratórios e salas de aulas no campus de São Raimundo Nonato, que fica localizado no sudeste do Piauí. Muito me honra quando afirmam que estamos contribuindo eficientemente para o desenvolvimento da Universidade Federal do Vale do São Francisco e, consequentemente, para a verdadeira transformação dessa região que ainda carece de suporte da educação superior para alcançar o desenvolvimento sustentável, para melhorar os indicadores sociais, a exemplo do IDH, e, por isso, continuaremos diligentes e fazendo o máximo esforço para também articular competentemente forças políticas, civis, comerciais, industriais e acadêmicas para expandir e qualificar o ensino superior por todo o semiárido nordestino, especialmente nas áreas ainda desprovidas dessa modalidade de ensino. É por isso que buscamos constantemente o diálogo interinstitucional, a troca de conhecimentos e, de tal forma, também oferecemos o nosso conhecimento intelectual como uma forma de contribuir diretamente para a execução de projetos que venham a beneficiar a população. Diante do exposto, podemos afirmar que, com muita responsabilidade, com segurança, competência e criatividade, ao iniciarmos a execução de um programa de gestão participativa e democrática, cujos princípios nortearam as ações nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administrativa, avançamos muito e hoje temos a Univasf consolidada e reconhecida como uma das maiores referências em educação superior de qualidade no interior do Nordeste, contribuindo diretamente para uma verdadeira transformação socioeconômica, política e cultural no Vale do São Francisco. Os investimentos feitos nestes últimos 4 anos também possibilitaram a incorporação do antigo Hospital de Urgências e Traumas pela Univasf, hoje sob a gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, configurando-o como um hospital universitário, um importante equipamento para a população de mais de 70 municípios polarizados pelos municípios de Petrolina e Juazeiro. No final do ano passado, também foi inaugurado em Petrolina, no campus sede, um complexo esportivo vinculado ao Colegiado de Educação Física, integrando diferentes projetos e onde foram investidos mais de 5 milhões de reais. Na área de comunicação, o projeto da TV universitária, com a primeira transmissão em 2012, foi efetivado através da TV Caatinga, que está em pleno funcionamento em plataforma digital, com produção de conteúdos e transmissões ao vivo pela internet e canais parceiros, a exemplo da NBR, da TV Brasil, da TV Cultura, do Futura e da TV universitária da Universidade Federal do Maranhão. Entre os grandes avanços conquistados nos últimos anos, é importante também destacar a maior autonomia proporcionada aos setores de base para a definição das prioridades de investimentos institucionais, a isonomia na distribuição do orçamento, também viabilizada por um sistema eletrônico de levantamento de demandas setoriais, com calendário regular para a recepção dos pedidos e execução dos procedimentos para as respectivas aquisições, a participação dos estudantes nos processos decisórios, por meio da Câmara de Assistência Estudantil, única no Brasil, composta por 70% de representação discente e funcionando como uma instância com poder deliberativo sobre a aplicação da totalidade dos recursos financeiros advindo do penais e complementados como fomento da nossa universidade, resultando na oferta de bolsas e auxílios em várias modalidades, o atendimento a mais de 1.200 estudantes por dia nos 3 restaurantes universitários instalados em Petrolina e Juazeiro, transporte estudantil, intercâmbio gratuito, dentre outras ações. Com base no Programa de Gestão Participativa e Democrática, também criamos fóruns permanentes instituídos como ambientes formais de interlocução com a administração superior, abrangendo 5 instâncias consultivas, discentes, técnicos administrativos, colegiados acadêmicos, pró-reitorias e demais setores administrativos, onde são discutidas pautas de interesse dos respectivos segmentos, cujas demandas são apresentadas em reuniões regulares com a reitoria. Temos plena consciência de que precisamos avançar mais
especialmente na formação de jovens que, por sua vez, também possam atuar como agentes multiplicadores do conhecimento produzido na academia, transformando a realidade e o ambiente em que vivem, visto que uma universidade não pode estar alheia às necessidades das comunidades locais, nem tampouco subestimar a sua capacidade de atuação, como pode ser observado nos exemplos e nas ações empreendidas ao longo dos últimos anos e aqui destacadas, e ainda considerando as perspectivas para o futuro dessa jovem, mas já grande universidade, são grandes os nossos desafios, mas, juntamente com a Andifes, estamos preparados para enfrentá-los com criatividade, com responsabilidade e competência, de forma a garantir a qualidade esperada pela sociedade brasileira e pelo Ministério da Educação, no que diz respeito ao ensino superior no Brasil. Mesmo diante de um cenário político-econômico difícil, não podemos retroceder. A visão da universidade voltada para o desenvolvimento regional, especialmente no interior do Brasil, não pode mudar. Por isso, o nosso novo programa de gestão abrange 8 eixos, que vai da excelência acadêmica, passando pela Univasf, o Sertão e o Mundo, por você, estudante, por você, servidor, meu campus, praticando a gestão democrática, Univasf sustentável, Unidiversidade. Tudo isso visando expandir, fortalecer e consolidar as conquistas alcançadas até aqui e elevar a Univasf a patamares ainda mais altos no tocante à excelência acadêmica como cumprimento da sua missão institucional. Ensino, pesquisa, extensão, inovação, são estes os nossos pilares. Queremos ainda mais fomentar um ciclo positivo de desenvolvimento que observamos nos últimos 11 anos. E é com esta proposta que, novamente, eleitos pela comunidade acadêmica da Univasf, retornamos aqui. Além da consolidação do ensino de graduação e pós-graduação, precisamos continuar fazendo ciência no interior, no sertão. Queremos muito mais que o simples desenvolvimento institucional. Queremos desenvolvimento regional e muito mais reconhecimento, tanto na esfera regional, nacional e internacional. O Vale do São Francisco continua exportando frutas, mangas, uvas, né? E agora também já exporta conhecimento, ciência, tecnologia, inovação. Na Univasf, nós já temos uma equipe formada por servidores altamente comprometidos e motivados com o nosso projeto, com a instituição, com a nossa referência de origem. Somos uma universidade jovem, com apenas 11 anos, formada por jovens e que continuará sendo administrada por uma equipe jovem, com experiência, com competência, com responsabilidade e visão que vão muito além de interesses meramente políticos, individualistas, mas focada no coletivo, no interesse público e que tem como metas principais o desenvolvimento da pesquisa e da extensão, que ainda necessitam de sensibilidade administrativa e foco de gestão. Sei a grande responsabilidade que tenho, juntamente com a minha equipe, para continuarmos promovendo os avanços conquistados, especialmente diante do difícil cenário nacional. Mas estamos preparados para isso e contamos com o apoio de todos que fazem a nossa universidade, estudantes, professores e técnicos administrativos. Sonhar é muito bom e é uma característica natural do ser humano. Se for de olhos abertos, com os pés firmes no chão, é ainda melhor. Os sonhos apresentados à comunidade acadêmica em 2011 se tornaram realidade. E, no que depender dos nossos esforços para os próximos 4 anos, a Univasf continuará sendo um grande exemplo de sucesso em ensino, na pesquisa e na extensão, consolidada como uma universidade com U maiúsculo. Finalizando, agradeço à minha família, especialmente à minha esposa, Shirley Nunes, mãe das minhas filhas, pelo incentivo e apoio constantes, ao meu vice-reitor, o professor Télio Nobre Leite, que está aqui representando, né, esse projeto grandioso de universidade, nossos pró-reitores, secretários, assessores representados aqui pelo nosso assessor de projetos institucionais, professor Leonardo Cavalcante, né, nossos diretores e coordenadores, enfim, a toda a comunidade acadêmica da Univasf,
pela convivência, pelo empenho, pela dedicação nesses últimos anos e que culminaram com ótimos indicadores que a nossa universidade já detém. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o pronunciamento do senhor Ministro de Estado da Educação, Aloísio Mercadante. Queria inicialmente saudar o nosso secretário executivo do MEC, reitor Luiz Cláudio Costa, que foi presidente da Andifes, hoje à frente da nossa secretaria executiva. Saudar o Adalberto Cavalcante, deputado federal, presente aqui prestigiando a Univasp, sempre esteve muito atento à universidade, muito comprometido com esse projeto. Saudar Gesualdo Farias, secretário de Educação Superior do MEC, o Paulo Gabriel Nassif, secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Universidade, Inclusão, os 2 ex-reitores de universidades nordestinas. Saudar Nilton Lima Neto, presidente da EBSER, que faz um excelente trabalho à frente da EBSER, também já foi prefeito, deputado e reitor, reeleito. Saudar o reitor Julianelli Trentino de Lima, pela gestão que fez, pela posse que toma. Saudar Télio Nobre Leite, vice-reitor da universidade, e aqui prestigiando a comunidade docente, e vocês todos que nos assistem aí pela TV Caatinga. Vocês viram que quem falou foi o reitor que tomou posse, porque, em geral, o reitor que se despede fala de improviso, e o que toma posse sempre fala por escrito. Falou que está tomando posse, o novo reitor que está à frente da gestão e já esqueceu o mandato anterior. Mas eu queria lembrar que o reitor Tolentino assumiu essa universidade em um tempo de umas perspectivas muito promissoras. Nós estávamos aqui no MEC lançando o Pronatec, um programa de ensino técnico profissional, um país que tinha abandonado essa dimensão, qualificação profissional, ensino técnico. Tivemos 9 milhões de matrículas de lá até aqui. Organizamos o Enem, consolidamos o Enem, que hoje é uma porta fantástica de acesso à universidade, com mais de 6 milhões de inscritos no último Enem. Ampliamos extraordinariamente, a Univasp é um exemplo disso, as vagas através do Reúne. Me lembro que nós tínhamos 3.000 obras em andamento aqui para administrar, com salas de aula, laboratórios, auditórios, bibliotecas, todas elas avançando. Deputado Paislandinho, como é o mais antigo deputado daquele parlamento, não tem problema chegar um pouco atrasado, mas está sempre presente. Nosso nobre deputado ali do Parnaíba, parabenizá-lo aqui também pela presença na posse. Então, nós tivemos uma expansão extraordinária do Reúne, o ProUni, que foi também um instrumento, que nós tínhamos 2.800.000 matrículas em educação superior, hoje temos 7.800.000, 5 milhões de estudantes a mais na universidade, e 1 entre cada 3 estudantes universitários está na universidade pelas políticas públicas que nós fizemos. O ProUni, o FIES e o Reúne. Implantamos uma política de cotas, metade das vagas são para os estudantes da escola pública, enfrentamos todo tipo de reação a essa política com recorte de raça e renda, mas eu quero lembrar que 87% dos 8.200.000 estudantes do ensino médio são oriundos da escola pública. O setor privado só tem 13% das matrículas. Portanto, estabelecer uma política de cotas era uma forma de valorizar a educação pública, e hoje o que nós vemos, a diferença de nota entre cotista e não cotista é muito pequeno, tanto no ingresso como especialmente depois no desempenho da universidade. Nós fizemos Ciências Sem Fronteiras, mandamos mais de 100.000 estudantes bolsistas para o exterior, com a nota do Enem e os estudantes de doutorado e pós-doutorado. Enfim, foi um período extraordinário de expansão e, no entanto, nós temos hoje um outro cenário, um cenário de crise econômica, um cenário em que o Congresso Nacional paralisou uma agenda positiva de construção do país e de avanço em termos das políticas educacionais. A gente não consegue ter uma agenda que seja uma agenda construtiva e positiva. Setores que perderam as eleições, a 4ª derrota sucessiva é dolorida, é compreensível que dói, eu perdi 3 antes, nunca aceitaram a derrota, e desde o dia seguinte a derrota eleitoral vem criando todo tipo de instabilidade e dificuldade. É bom que se diga hoje, porque nós estamos aí na iminência de definir qual é o caminho que o Brasil vai prosseguir. Ou nós vamos nos render a uma política golpista, ainda que se apresente disfarçada de um certo verniz
jurídico, porque não há crime de responsabilidade, não há fundamento jurídico, não há base técnica para um pedido de impeachment. E o Brasil vai ter que, espera, a minha geração lutou muito, e da presidenta Dilma, sobretudo, né, foi presa, torturada para conquistar a democracia, que a gente preserve os valores da democracia, o resultado das eleições, preserve as instituições brasileiras e não parta para uma aventura de graves e imprevisíveis consequências. Acho que a responsabilidade pela educação é também uma responsabilidade para a democracia. Por isso, quero falar com toda franqueza, como é a minha história, para aqueles que nos assistem e para o reitor que toma posse. Parte dessa resistência é exatamente porque nós mudamos a dinâmica conservadora da história do Brasil. O Nordeste tem 27% da população do Brasil e só tem 13% do PIB nacional. E o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma inverteram a prioridade. Nós criamos quantas universidades no Nordeste, Zó? 8 novas universidades, centenas de novos campos. Interiorizamos. Fomos no semiárido onde jamais uma instituição pública chegou no passado. Criamos cursos de mestrados e doutorados. A universidade é um exemplo. Ela tinha, em 2004, 11 cursos de mestrado. Hoje tem 24. Não, ela tinha 5 cursos de mestrado, hoje tem 181 cursos de mestrado. É uma coisa extraordinária. A gente pega, olhar a graduação, o mestrado, a interiorização, os campos, tudo o que foi feito numa região historicamente abandonada do nosso país. O campo de Petrolina, o campo do Centro de Ciências Agrárias, Juazeiro, São Raimundo Nonato, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso, que nós implantamos ainda agora em 2014. Então, houve um grande esforço de interiorização. Uma interiorização que está levando pesquisa, que está levando novos profissionais, que está levando iniciativas à inovação, que está levando novas oportunidades para os jovens, está abrindo portas para o futuro dessa juventude. Por isso, eu acho que a universidade hoje é um grande polo de defesa da democracia e da continuidade desse projeto educacional. Há uma grande motivação dos jovens, dos professores, de todos aqueles que viveram essa experiência, independente da corrente política, da sua origem partidária, mas de reconhecer que nós temos que seguir nesse caminho de mudança, de inclusão social, de acesso à universidade e de uma educação de qualidade. Nós vivemos um tempo, vou aproveitar a TV Caatinga para falar sobre aquilo que a gente não consegue espaço para publicar. Nós lançamos aqui, há um mês atrás, o novo Pronatec, com 2 milhões de matrículas esse ano, 25% a mais que o ano passado. Nenhuma televisão, com a presença da presidenta, presidente da Confederação Nacional da Indústria, Comércio, da Agricultura, nenhum jornal publicou, nenhuma televisão anunciou. E nós temos o desafio de estimular esses trabalhadores a fazerem o Pronatec, se matricularem agora em abril. São cursos fundamentais, inclusive, no quadro de desemprego, para eles melhorarem a carreira, para eles terem mais oportunidade de acesso e de emprego. Nós lançamos um programa, semana passada, identificamos 200 mil professores, do ensino médio especialmente, que não têm a formação na disciplina que lecionam. 200 mil. Física, 74% dos professores de física não são formados em física. Isso se repete em química, em matemática, em níveis menos acentuados, mas igualmente graves, em geografia e história. Lançamos 105 mil vagas para o semestre que vem, para esses professores, que são professores concursados do ensino básico, e, basicamente, através da rede pública, das universidades federais, institutos tecnológicos federais e da UAB, para que eles possam complementar sua formação docente. Mudamos a regulamentação, as diretrizes para a carreira docente, acelerando a formação dos professores, porque eles já têm uma experiência docente, a maioria já tem uma graduação, faria uma segunda graduação, ou faria a licenciatura no bacharelado que ele obtém. Com isso, ele acelera a sua progressão na carreira, vão melhorar a educação, porque não é possível você ter um professor que não é formado naquela disciplina que ele está lecionando. Então, é um programa que devia ter tido grande apoio da mídia, não teve nenhum. Nós precisamos chegar nos professores, nesses 200 mil professores, para eles se matricularem. Ontem nós lançamos aqui um instrumento dos mais avançados em termos de tecnologia da informação para ajudar os estudantes do terceiro ano do ensino médio, os estudantes do último ano, os concluintes, são 2 milhões e 200 mil estudantes, poderem se preparar para o Enem. Então, o programa Hora do Enem. Eles vão poder, a partir de hoje, acessar o nosso portal Hora do Enem,
O aluno diz qual é o seu objetivo, que curso que ele quer fazer, qual é o tempo que ele quer estudar. Responde algumas perguntas, tem um diagnóstico da situação dele e ele recebe um plano de estudo individualizado, que é que ele tem que estudar para ir bem no Enem. Vamos fazer um simulado dia 30 de abril e 4 simulados até o Enem. Terminou o simulado, é online, ele recebe, na mesma hora, a nota que ele tirou, se ele entraria, em quais cursos ele entra e aonde ele não entra, e um plano de estudo individualizado. Ele vem aqui no Macflix, ele vai ter no Macflix nada menos que 1.200 aulas, videoaulas, 3.000 exercícios para fazer, e um plano de estudo que diz qual é a aula que ele tem que assistir, qual é o exercício que ele tem que fazer. Então, nós estamos dando para esses 2.200.000 estudantes um professor particular e um cursinho que eles nunca teriam a chance de obter. O que é que nós precisamos? Que eles saibam desse programa, que eles possam acessar o portal do MEC, que eles comecem a se inscrever para fazer o simulado oficial do MEC no dia 30 de junho. Ele vai fazer o simulado, vai receber uma nota, vai saber como é que ele iria no Enem e vai receber um diagnóstico, um plano individualizado de estudo e vão mandar isso para todos os diretores e professores para ter um instrumento de gestão da escola, saber como é que os seus alunos estão indo em relação à perspectiva do Enem. Não é notícia. Não é veiculado como deveria. O máximo que nós conseguimos foram alguns portais. Hoje, um grande jornal publicou um negocinho desse tamaninho assim, como se não existisse um programa que é fundamental para a vida de 2.200.000 estudantes, especialmente aqueles que, como eu disse, nunca vão ter um professor particular, nunca vão poder fazer um cursinho. E tem hoje um professor particular, um cursinho disponível no MEC, através de qualquer acesso da internet. Pode ser um tablet, um celular, um PC, uma LAN house, o que seja, ou o laboratório da escola. Eu digo isso com essa veemência porque a sua nova gestão será nesses tempos difíceis. Tempos que o Brasil já viveu. Em 54, com o Getúlio, foi assim. Getúlio fez o governo provisório, de 30 a 34, o governo constitucional, 34 a 37, o Estado Novo, de 37 a 45, que foi um regime ditatorial no mundo, em guerra, um mundo muito difícil, mas ele deixou uma herança inquestionável. Depois volta eleito em 50 a 54. O que é que nós temos? O MEC foi uma criação do governo Getúlio. O Ministério da Saúde é do governo Getúlio. A CLT é do governo Getúlio. Os sindicatos são do governo Getúlio. O salário mínimo é do governo Getúlio. A CSN é do governo Getúlio. A Vale do Rio Doce era do governo Getúlio. O BNDES, a Petrobras são do segundo governo Getúlio, de 50 a 54. E termina a vida cercado no catete, né? Dá um tiro no peito, deixa uma carta de testamento, sai da vida para entrar na história. Aonde está a memória dos golpistas? Quem é que reivindica aquelas forças políticas? Praticamente ninguém. E o Getúlio ainda é... O PTB disputa a sua herança, o PDT disputa a sua herança, e tem universidades, faculdades, escolas, avenidas, estradas, que reconhecem a obra e a contribuição que ele deu para a história do Brasil. Aonde tem quem é que quer reconhecer e valorizar os golpistas de 1954? Não foi diferente com o Juscelino Kubitschek. Juscelino terminou o governo numa crise econômica difícil, construir Brasília, fazer a integração nacional, construir as estradas, trazer a indústria automotiva, a construção naval, a indústria pesada para o Brasil, foi muito difícil. E o final do governo dele, ele foi atacado no Congresso Nacional sem nenhuma piedade. 2 tentativas de golpe, Jacareacanga e Aragarças. Ele ainda anistiou os golpistas, permitiu que eles voltassem à vida e continuou o seu governo, foi exilado, voltou para morrer em circunstâncias mal esclarecidas e nunca mais pôde viver no Brasil. E aonde tem memorial do Juscelino Kubitschek, tem um reconhecimento do que ele foi como estadista da história do Brasil. Aonde estão as homenagens aos golpistas contra o Juscelino? Quem é que valorizou? Quem é que reconhece? Quem é que prestigiou? Absolutamente ninguém. E não foi diferente em 64. O Jango voltou a Brasília só no governo Dilma para ser homenageado, porque nunca pôde pisar na capital. Ele que tinha sido, democraticamente, pela Constituição brasileira, deveria ter concluído o seu governo. Eu digo isso porque nós estamos vivendo um momento como esse. Portanto, cada brasileiro vai ter que seguir o seu caminho, definir sua posição e saber de que lado que está. Meu sentimento é que a educação está pela democracia. Quando eu falo com o CONIF, quando eu falo com a Andifes, quando eu falo com o Movimento Estudantil, com a UNE, com a UBS, quando a gente fala com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, eu vejo a mobilização, a efervescência que existe nas universidades, porque ali está o que tem de melhor no conhecimento da sociedade. As nossas melhores tradições, nosso melhor conhecimento, a construção de uma nova cidadania.
São polos que iluminam o interior desse Brasil, que abrem novas perspectivas e esperança. Fico muito contente de ver todas essas iniciativas da sua gestão, Juliana. Mais foco no desenvolvimento regional, na inovação, de pensar a relação da universidade com o setor produtivo, de pensar a inclusão, a diversidade, a democracia, esses valores essenciais a um projeto nação. Portanto, deixo aqui os meus registros para a sua posse, para que no futuro a gente possa lembrar o momento que nós estamos vivendo e refletir sobre o que virá. Eu tenho um lado, meu lado da democracia, foi assim que eu lutei durante toda a minha vida, é assim que eu vou continuar, e eu espero que a sua universidade também se movimente nessa direção. Muito obrigado. Neste instante, encerra-se esta solenidade. Agradecemos a presença de todos, desejando uma ótima tarde.